Quem trouxe a palavra do Senhor já pode ir abrindo em Romanos 12. Vamos abrir duas passagens. Primeiro vai ser Romanos 12. Todos acharam? Amém. Então vamos orar neste momento, preparar o nosso coração. Feche seus olhos. Vamos pedir, neste momento, que o nosso coração vai receber da palavra, que a gente possa estar preparado. A tua palavra diz, Senhor, que a obra que o Senhor começa, o Senhor é fiel para completá-la, Senhor. Que a gente possa permitir, meu Deus, que o Senhor faça a tua obra, meu Deus, faça o teu trabalho sobre as nossas vidas. Quantas vezes, Senhor, nós é que pedimos o teu trabalhar. Nós, meu Deus, é que paramos, nós é que desistimos no meio do caminho, nós é que cansamos. Mas o Senhor veio falar conosco aqui nesta noite, meu Deus. O Senhor quer completar a boa obra sobre as nossas vidas. Então venha, meu Deus, sobre a nossa vida, nosso coração, nossos pensamentos, o nosso ser, meu Pai. Venha tratar o nosso interior. E desde já eu repreendo tudo aquilo que não provém de Ti, toda resistência, Senhor. Tudo eu não concordo, eu não aceito. Tudo aquilo que não provém de Ti venha cair por terra. Que nós possamos estar com nossos corações abertos, nossos ouvidos abertos, Senhor, para entender a Sua mensagem. É isso que eu te peço e já lhe agradeço. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém? Glórias a Deus. Bom, nós vamos ler agora, aqui, Romanos 12, no versículo 9, diz assim, o amor seja não fingido. Já vamos parar aí. O amor seja não fingido. Isso significa que existe amor fingido? Existe? Existe. Triste, né? A gente poderia pensar que, nossa, o amor é maravilhoso, o amor é perfeito, o amor, leva as pessoas para o bem, para as coisas positivas, mas existe o amor fingido, que é aquele que nem sei se a gente pode falar que é amor, mas que é aquele que não é real, não é sincero, não é transparente. Eu até vi uma foto, que eu me lembrei disso, do amor fingido, que é uma pessoa com um homem assim, tipo no trabalho, e aí ele tá assim sorrindo, só que atrás ele tá com uma faca. E aí tá assim, o homem, a outra pessoa, e aí ele tá sorrindo pra pessoa com uma faca atrás. E isso é um amor fingido. Às vezes na sua frente tá maravilhoso, sorrindo, eu te amo, te quero bem, sou seu amigo, mas por trás existe um olhar de inveja, existe ele tem sorte, a vida dele tá assim, mas na verdade a pessoa falando mal, fazendo fofoca. Só que hoje a gente não vai falar muito do amor fingido em relação às pessoas. A gente vai falar do amor fingido que muitas vezes a gente faz com Deus. Ou seja, quantas vezes você não é essa pessoa que está aqui na igreja sorrindo nos dias de culto, mas a verdade, a sua intenção com a outra mão ou com os seus pensamentos é o oposto disso. Você está aqui, não está prestando atenção, não está aqui com o corpo presente, chega lá fora é tudo diferente. Tanto, que as pessoas falam, aquele lá é duas caras. E quantas vezes você não está sendo duas caras com Deus? O que é duas caras? Uma cara tá tudo bem, tudo maravilhoso, eu sou fiel, faço o meu melhor, venho para a igreja, e a outra cara finge. A outra cara não concorda. A outra cara duvida. Não acredita. Não faz aquilo, que é falado aqui há anos, há meses, há dias. Não faz. Porque muitas vezes a gente finge. A gente mascara. A gente mente. Porque isso é uma grande mentira.
ser de um jeito e por trás ser de outro, é uma grande mentira. E foi assim que muitas vezes nós somos construídos, né? Nós somos formados. E as pessoas, muitas vezes, elas são falsas. Elas são fingidas. Elas vivem de aparências. E a gente está nesse mundo. E aí acontece que a gente estando muitas vezes com essas pessoas, a gente se torna igual. Sendo que a gente não pode ser assim. Nós não podemos viver dessa forma. Nós não podemos viver no mais ou menos. É engraçado, né? Que Deus, ele fala que se a gente for morno, o que ele vai fazer com a gente? Vomitar. Porque você não é frio e nem quente. É a pessoa em cima do muro. É a pessoa fingida. Ela não é nem um polo nem outro. Ela não é nem, não vou mais saber da igreja, não quero mais saber de Deus, então eu vou ser do diabo mesmo. Mas também ela não é de Deus, ela não é da fé, ela não se dedica. Aí o que acontece? Ela fica em cima do muro. Será que hoje, vamos pegar aqui, vamos imaginar um termômetro. Será que hoje você é frio, ou seja, você está completamente gelado, afastado, você é morno, você está em cima do muro? Aqui você é uma coisa, lá fora você é outra? Ou não, aqui você é uma coisa, lá fora você honra, né? Tipo, eu sou uma pessoa de Deus. Só que os seus pensamentos, a casa do seu coração é suja. Você está sendo morno? Ou você é quente? Aquela pessoa que é sincera, que é real, que é ali, está ali diante de Deus com sinceridade, que é ativo, que faz a obra. Porque qualquer um de nós que está aqui na igreja e nos comportamos como o morno ou o frio, a gente está fora. Por quê? Porque todas as pessoas que estão aqui na igreja hoje conhecem a palavra de Deus. Não tem ninguém novo. Então, é preguiça, é sono, é cansaço. Se estamos na condição de morno ou frios, a gente está precisando acordar. E Deus trouxe aqui pra gente um homem que ele viveu na temperatura quente. A partir do momento que ele se converteu. E esse homem foi Paulo. Quando ele era do diabo, Saulo, né, era o nome dele, ele era intenso, ele era frio, ou seja, ele era do diabo, mas ele era do diabo de verdade. Ele perseguia os cristãos de verdade. Ele servia ao diabo de verdade. E aí quando ele se converte, tem um encontro ali com Deus, tem uma experiência ali com Deus, que ele fica cego durante ali os dias, ele se converte de verdade. E a gente não vê Paulo assim, agora que eu sei da verdade, é isso, vou ficar tranquilo, vou deixar de fazer as coisas erradas, mas agora eu já sei, amém, Senhor. Ele faz isso? Não. Ele vai para outro polo. Agora eu sou quente. A intensidade que usava para o diabo, ele usa para Deus. E é tão forte que a gente vai ler aqui. E aí eu quero te perguntar antes da gente ler. Quando você estava lá com o diabo, quando você estava lá no mundo, lembra aí do seu passado. Lembra aí das coisas erradas que você fazia. Sozinho, na balada, com droga, cigarro. Ou se sentindo triste no seu quarto com depressão, se sentindo sozinho, se sentindo vazio, falando palavrão. Se lembra o quanto intenso você era? O quanto você fazia e mandava todo mundo, né? Mandava todo mundo pra lá, e aí não tava nem aí, e aí xingava, e aí falava um monte mesmo, ou era triste, era intenso, tinha que fazer. Fazia o que tinha que fazer pro diabo. Aí hoje você é aqui pra igreja. Corta, né? A cena. Você estava se lembrando você lá atrás? Agora corta a cena, você aqui agora. Quem é você? Eu fico pensando, né? Os adolescentes tacando terror na escola.
ali fazendo gincana e usando essa mesma força, essa mesma vontade, esse mesmo ânimo para as coisas de Deus. Imagina. E aí eu te pergunto, você está fazendo? Você está usando a mesma força de vontade que um dia você usava lá para perseguir o pecado? Você está usando para Deus a mesma força de vontade para resistir, para voltar aqui para o altar, para o seu chamado? Você está usando essa mesma força de vontade? Ou você está na moleza, no amor fingido, no mais ou menos? Então agora a gente vai ver um homem em que ele não ficou no meio termo. A partir do momento que ele se entregou para Deus, ele era ativo. Ele fazia o que tinha que ser feito, usava a força de vontade, usava a intensidade dele, que um dia foi usado para o mal, ele começou a usar para Deus. E a gente vai ler isso agora, amém? Quem está aí com a palavra, pode abrir. Só voltar um pouquinho em Atos 17. Vocês estavam lá em Romanos, né? É um livro antes. Atos 17. E a gente vai ver uma das histórias de Paulo aqui. Atos 17:1 diz assim, ó. Passando por Antípolis e Apolônia, são duas ali cidades, chegaram a Tessalônica, um outro lugar, né? Onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Vamos dar uma paradinha aqui. O pessoal está lá, ou seja, na igreja, na sinagoga, no templo, os judeus discutindo a religião deles, a forma que eles viam, que eles acreditavam. De repente chega quem? Paulo. Para quê? Para disputar, para falar, para expressar, para compartilhar sobre a palavra de Deus. E eu fiquei perguntando, gente, olha isso, olha como ele era ativo. Ninguém chamou ele na conversa, mas ele está lá, porque ele tinha que cumprir o propósito da vida dele. Ele tinha que fazer aquilo que Deus ordenou ele fazer. E aí quando a gente vê, ó, no 2 de novo, Paulo, como tinha por costume, já era um hábito dele, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. Este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Olha só que interessante. Além dele ir lá para disputar, no meio em que ele não era bem-vindo, ele não foi convidado, mas ele ia, porque essa era a missão da vida dele, tinha que fazer. A intensidade que ele usava para o diabo, agora ele usava para Deus, e ele tinha que fazer com que o máximo de pessoas soubessem de Jesus. As pessoas não sabiam de Jesus. Não sabia que ele veio para salvar, não sabia que ele era Deus. As pessoas, principalmente aqui nessas cidades, adoravam outros deuses. Tinha lá uma imagem de escultura, ou feita de madeira, ou feita de ouro, feita de prata. Eles inventavam um monte de deus, aqueles que a gente sabe que é um demônio, né? Mas inventavam tudo aquilo ali, aquele objeto para adorar, e as pessoas adoravam aquilo. E elas cresceram ouvindo que adorar aquela madeira, o Deus Sol, o Deus Terra, o Deus de não sei o que, era aquilo que eles tinham. E Paulo, ele não ficou na dele. Ele poderia ficar acomodado, mas ele não ficou. Ele vai lá no meio das pessoas para falar sobre Jesus, para expor, para demonstrar. E eu fiquei pensando, né? Como será que hoje a gente faria para demonstrar Jesus? Será que a maior prova para a gente demonstrar Jesus não é com a nossa vida? E aí eu te pergunto, as pessoas conseguem ver Deus através da sua vida?
nossa, essa mulher é de Deus. Eu quero servir esse Deus. Será que as pessoas olham para você e têm a demonstração clara que Deus está na sua vida? A gente acabou de louvar, né? Que a gente quer que Deus complete a obra dele na nossa vida, até que em meu rosto possam ver a obra do quê? A obra do Senhor brilhar em nós. Se a gente não deixa, pelo contrário, que obra você é? Será que o que brilha, na verdade, dentro de você, o que reflete em você, é que você é filho do diabo? Se você não está sendo reconhecido como filho de Deus, alguma coisa está errada. Se as pessoas não veem o brilho em você, algo diferente, alguma coisa está errada. Paulo mudou da água para o vinho. Mudou até o nome. Era Saulo, foi para Paulo. Era um perseguido, agora virou um perseguido. Ele mudou tudo na vida dele. E quantas vezes a gente não muda tudo e a gente precisa mudar? Nós precisamos mudar. E qual é a área da sua vida que você precisa mudar? Para que Deus se faça presente. Para que as pessoas elas olhem para a sua vida e vejam, olha, é uma demonstração. A sua vida precisa expor a presença de Deus. E será que a sua vida expõe a presença de Deus? Ou você é aquela pessoa que fofoca, que fala mal dos outros? Sabe que eu conheço um monte de gente evangélica. Levanta a mão quem conhece um monte de gente evangélica. E quem aqui tem vergonha dos evangélicos, levanta a mão também. A maioria dos evangélicos. Por que será? Esses dias, porque eu sou cristã, porque eu sou evangélica, e eu sou batizada, eu louvo na igreja, nossa, que legal, como que é, também tem um ministério, não sei o quê. Aí eu olho a pessoa cheia de tatuagem. Né? Aí a pessoa, não, mas a minha igreja é a igreja atual. A minha igreja, ela é diferente. Como que a sua igreja é diferente? A minha também é diferente, né? A minha é diferente também, a gente pega as crianças. Que igreja, né? Dá alimento para as crianças todos os cultos. A minha também é diferente. Não, mas a minha a gente pode fazer tatuagem, fazer piercing. A gente acredita no signo, do zodíaco, da astrologia. Eu sou não sei o que, e você? Aí eu fiquei assim, meu Deus do céu. Antigamente, né? Não é da minha época, mas se falava que quando a pessoa era crente e falava, eu sou cristão, eu sou evangélico, as pessoas já respeitavam. As pessoas já olhavam e falavam assim, não, ela é cristã, ela é evangélica. Mas aí começou a ter evangélico caloteiro, cristão que fica devendo para as pessoas, pessoas que falam palavrão, pessoa que está com o corpo todo cheio de tatuagem, pessoas que inclusive estão pregando, estão falando assim, não, mas eu sei que eu estou fora da fé, mas eu sei tudo. E aí a gente vê que, olha só, o mundo que nós estamos. E quantas vezes você também não é essa pessoa? Aurélia, mas eu não tenho tatuagem, não tenho piercing. Pois é, você não tem essa marca externa, mas você tem um pecado interno dentro de você. A sujeira dentro de você. E aí a gente precisa se analisar. Que tipo de evangélico você vai ser? Que tipo de cristão você vai ser? Qual é o nome que você carrega? E nós precisamos ser aquele que é de verdade, que honra os nossos compromissos, que fala, que faz o que precisa ser feito. A gente não pode ser qualquer um. A gente não pode ser esse tipo de evangélico que na verdade é do mundo. E foi muito fácil a estratégia do diabo. Olha o que esse diabo fez. Bom, vamos entrar nas igrejas. E o diabo entrou nas igrejas. Tem uma pessoa que comentou assim pra mim, nossa, o culto da igreja é muito legal. Eu falei, sério, é muito legal, como que
tipo show, espetáculo, com aquelas luzes reluzentes, isso, aquilo. Aí eu peguei e falei, gente, olha só. E aí eu fui pesquisar sobre isso. Foi uma estratégia da igreja lá no exterior, nos Estados Unidos, fazer a igreja como se fosse um show para trazer mais jovens, mas não no sentido de evangelizar, não no sentido de, vamos falar de Jesus, não, com o sentido de, quanto mais trazer pessoas para a igreja, mais as pessoas vão dizimar e mais dinheiro a gente vai ter. Olha isso. Aí a pessoa fala que é legal, não porque ela está indo adorar a Deus. Estou indo adorar a Deus. Estou indo ter um encontro com Deus, me avivar ainda mais. Não, estou indo porque eu tenho um show. O culto é muito legal. Eu estou indo lá, muito legal, tem um show, tem luzes, tem um espetáculo. E claro, a gente faz os teatros, a gente faz a obra. Não estou dizendo sobre isso, estou dizendo as pessoas indo com a intenção do quê? Não é para buscar a Deus. É para buscar o status, porque está na igreja que tem luzes, na igreja que tem um cantor famoso. Quando que servir a Deus se tornou amor fingido? Se tornou a aparência ao invés do coração. E infelizmente foi isso que aconteceu nas igrejas, nos que se dizem evangélicos e cristãos. Eles usam o nome, mas é fingido, não é de verdade. Não é pequenos cristos. É o que significa cristão. Ser pequeno Cristo, ser igual a Cristo. E a gente precisa se analisar, nós precisamos ser diferentes. E nós temos aqui o exemplo de Paulo, que lá já atrás já ia fazer e acontecia. E aqui, continuando ali no versículo 4, diz assim, alguns deles creram e uniram-se a Paulo e Silas. O mesmo fizeram uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres de alta posição. Olha só, a palavra de Deus ela não volta vazia. Ele foi lá e ele falou, ele expôs, ele demonstrou para pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, para pessoas que não acreditavam que existia só um Deus. Eles tinham vários deuses, de madeira, de ouro, isso, aquilo. E aí quando ele falou, impactou aquelas pessoas. O que aconteceu? Essas pessoas passaram a seguir, inclusive os de alta posição, inclusive pessoas que tinham mais dinheiro, mais nobres, mais ricos. Por quê? Porque alguém falou. Alguém foi lá e teve a coragem de falar. Teve a coragem de ser ativo. E aí eu te pergunto, será que você tem essa coragem de ser ativo na sua vida? De parar de esperar as coisas acontecerem e ir atrás e fazer? Paulo foi lá fazer acontecer. E ele foi lá, ele falou a palavra, e poderia, claro, muito bem ser chacota, as pessoas zombarem. Quem é você? O que você está me fazendo aqui na nossa cidade? Ser mandado embora, ser silenciado, mas isso não aconteceu. As pessoas começaram a segui-lo. E mais pra frente, Paulo foi para outro lugar, ele foi em Atenas, um lugar onde tinha mais idolatria ainda, onde as pessoas acreditavam mais em deuses ainda, um lugar mais difícil de entrar e de Jesus entrar. E lá, em Atos 17, versículo 15, diz assim, os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas e, recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem se encontrar com ele o mais rápido possível, partiram. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, seu espírito se comovia, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava, olha lá de novo, disputava na sinagoga com os judeus e religiosos e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Pessoal, ele estava no lugar, as pessoas se converteram, eles foram para um outro lugar que essas pessoas os levaram até Atenas, porque Atenas era pior ainda.
não esmoreceu, ele não parou, ele não se cansou, ele foi fazer o que tinha que ser feito. E ele foi para um lugar que eu achei muito interessante, que está escrito aqui na palavra, que se chama Paulo em Atenas, seu discurso no Areópago. O que é esse negócio, né? Vou fazer igual a pastora Vilma. O que foi que ele foi fazer nesse lugar? Areópago. Era um lugar onde se reunia os intelectuais, as pessoas inteligentes, os filósofos, os da maior alta sociedade, os nobres, para discutir as ideias. Só que assim, eles tinham duas saídas. Ou sim, ele poderia falar sobre o assunto, ou ele era silenciado e nunca mais ele ia poder aparecer naquela cidade. Poderia até muitas vezes já ser acabar com a vida dele. Então olha só, diante daquele lugar onde eles discutiam as ideias, só tinha ideia para pagãos, para pessoas que acreditavam em deuses, para esse tipo de ideia. E aí de repente vem Paulo com uma ideia completamente diferente, com a ideia de que só existe um Deus, que Ele que nos criou, que Ele que nos formou. E a gente vai ver aqui, rapidinho o discurso dele, lá no 22, assim, Paulo de pé, no meio do Areópago, que é esse lugar que eu comentei com vocês, como se fosse, né, aquela sala onde as pessoas estão julgando se vai funcionar ou não vai, se vai deixar falar ou não vai, disse: homens atenienses, em tudo vejo quão religiosos sois, porque enquanto andava pela cidade, observei vossos santuários, encontrei até um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Aquele, pois, que honrais sem o conhecer, é o que vos anuncio. O Deus que fez o mundo e todas as coisas que nele há. Este, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois é Ele mesmo que dá vida, o fôlego e todas as coisas a todos. De um só Ele fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já antes ordenados, os limites da sua habitação, para que buscassem o Senhor, se porventura, tateando, pudessem achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos nossos poetas disseram, pois somos também a sua geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos supor que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata, ou à pedra esculpida, por artifício e imaginação dos homens. De sorte que Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Olha só. Ele já chega com os dois pés no peito. Vocês são religiosos. Passei pela cidade e vi um monte de deuses, escultura. E ali ele começa a falar sem medo. Ele começa a falar com coragem, com autoridade, com convicção que aquilo é o certo a se fazer. E aí, por causa da palavra dele, por causa da posição dele, muitas pessoas ali se convertem. E ele não é silenciado. Pelo contrário, eles deixaram ele falar. E muitas pessoas, eles ali ouviram e se converteram para o Senhor. E aí eu te pergunto, será que você é assim como Paulo? Tem sido ativo como Paulo? Será que você tem recebido a orientação certa e tem ido atrás dessa orientação? Sabe que todos os dias nós estamos aqui, né, na igreja, lá tem o grupo WhatsApp, né, tem os cultos e tudo mais, e a gente recebe a orientação. Quem acredita que é essa orientação certa? Você acredita que é essa orientação certa? Bom, existem muitos lugares, como eu comentei, das igrejas, que existe uma orientação errada. E eu estava vendo, né, que existe uma pegadinha, que o cara, ele chega, e aí ele vai perguntar, né, alguém pergunta, onde fica o endereço? Onde fica a rua tal? Ao invés da
porque ele orientou a pessoa errada. E aí eu fiquei olhando e pensando, né? Quantas vezes as pessoas lá fora têm a orientação errada? E ela vai para o lugar errado. E ela perde tempo ali. E não é uma pessoa só que faz isso não, tá? São várias que eu já vi. Que às vezes, por exemplo, não sabe onde é a rua e finge falar, ah, eu sei, fica 3 quarteirões para lá, você vira entre a esquerda e depois a direita, fechou? Aí a pessoa vai lá, ouve orientação de uma pessoa que não sabia, aí ela vai lá, quando chega lá, não é a rua, e ela vê que ela foi enganada. Pensa que eu e você, nós temos o privilégio de ter a orientação certa. Essas pessoas, elas tiveram o privilégio de ouvir Paulo e ter a orientação certa. Lembra que eu comentei com vocês aquela situação do golpe que aconteceu comigo? Teve gente que virou assim pra mim e falou assim, sabe o que você tem que fazer? Se benzer. E eu fiquei, meu Deus, olha essa orientação. Olha isso. Se eu não sou uma pessoa que tem discernimento, e eu vou lá me benzer, eu tô precisando, meu Deus, olha, vou lá me benzer. Olha a orientação. Tem gente lá fora, né? Quando a pastora estava lá no centro, você precisa de um banho de água. Porque você está com muita inveja. Aí você vai lá, toma um banho de água. Olha só as orientações erradas. E quantas vezes você busca uma orientação errada? Orientação com os amigos lá do mundo, com os colegas. Orientação com a família que não é da fé. E quando aconteceu essa situação do golpe comigo, eu busquei orientação, sabe com quem? Com uma advogada. A advogada vai me orientar, certo? Vai mostrar a situação. E a orientação da advogada foi assim, ó, não tem jeito. Olha, não tem o que fazer. Essa foi a orientação da advogada. Só que aí eu falei para as minhas tias, com a Chayane e com a Angélica. E elas me orientaram de acordo com a vontade de Deus. Primeiro elas oraram por mim. Lembra que eu comentei que eu estava desesperada? Elas oraram por mim. E depois elas me orientaram, ó, faz assim, faz assado, faz aquilo outro. E para a glória de Deus, aquilo que era impossível, não tinha. A advogada falou, não tem como fazer. Foi feito com cartão, presencial, com chip. Você colocou a senha, já era. Não tem como recuperar. Não existe possibilidade de recuperar. Mas porque eu ouvi a orientação certa das minhas tias que falaram, faz assim, faz assim, faz assim. Você vai mandar e-mail, você vai ligar, você vai lá no Reclame Aqui, você vai lá no Procon. Nós vamos orar, porque eu ouvi a orientação certa. Adivinha? Deu certo. Glórias a Deus que Deus já pagou essa conta. O dinheiro já foi restaurado. Porque eu ouvi a orientação certa. E quantas vezes, sabe, nós ouvimos a orientação errada ou nós damos a orientação errada. Meu amado, nós temos a responsabilidade de estar bem, estar na fé para orientar as pessoas. E temos a responsabilidade de tomar cuidado para quem a gente vai pedir orientação. Quem é a pessoa que quando precisa você pede? E você fala, ó, me ajuda, me guia. Se essa pessoa te orientar errado, te falar errado, você vai pro caminho errado. E vai perder tempo. E vai quebrar a cabeça. Por isso, sabe, que Deus ele trouxe a palavra pra gente. Para que a gente possa olhar a nossa vida, olhar o nosso coração, entender que, primeiro, nós precisamos ser ativos, nós precisamos ter a coragem de fazer acontecer na nossa vida, não ficar esperando as coisas caírem do céu. E nós precisamos ser as pessoas que buscam orientação daquele que realmente, das pessoas que realmente a gente pode contar. E ser a pessoa que pode ter ali a orientação certa. Olha, eu tenho um segredo. Eu tenho a felicidade na minha vida, então eu vou te orientar. Serve o Senhor Jesus. Mas se você não puder falar, se você não vive
sobre isso, amém?